Queridos, por favor, abram suas Bíblias no Evangelho, segundo o relato de João. O capítulo é o 11, de 17 a 27. Glória a Deus. Quem achou, posso ouvir um amém aí? Glórias a Deus. Papai do céu, seja conosco hoje e sempre. Vamos fazer assim a leitura da palavra de Deus. Se alguém não trouxe ou não tem sua Bíblia, nosso visitante, você pode acompanhar aqui no telão. Está escrito: Jesus consola Marta e Maria. Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos que tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em sua casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando pedirdes a Deus te dará. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Aleluias. Poderoso Deus de Israel, obrigado por tua palavra que é viva, eficaz, meu Senhor. Ó Deus, fala os corações nessa noite, não te cales. Pai de amor, peço que todas as mentes estejam despreocupadas, todos os ouvidos abertos, meu Pai, em nome de Jesus, para ouvir, compreender a tua palavra e ser, meu Senhor, abençoado por ela em várias áreas, meu Pai. Deus, peço aos teus santos anjos que nos ajude na ministração da palavra dessa noite mais uma vez, neutralizando toda e qualquer investida do inimigo. Espírito Santo do Senhor, continua na direção geral de tudo aqui. Essas bênçãos, ó Rei da Glória, eu te peço, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém. Podeis assentar, povo de Deus. Queridos, quando lemos a palavra, a santa palavra do Deus Todo-Poderoso, e nos deparamos com esse texto, queridos, a palavra de Deus, ela é toda poderosa, ela é extraordinária, mas quando a gente olha para a profundidade do que está escrito aqui, é algo extraordinário, é sobrenatural, a graça, a misericórdia, a bondade de Deus para com a nossa vida. Naqueles dias havia muitas dúvidas sobre a ressurreição. Uns acreditavam que tinha, outros acreditavam que não tinha, não é? Os saduceus, as pessoas que estavam ali sobre o Império Romano, os gregos, ele não acreditava na ressurreição. Mas Jesus, ele aparece naqueles dias, não só para mostrar o caminho, mas para mostrar que tem ele poder sobre a vida, sobre a morte, sobre tudo e sobre todos. E ele estava ali naquele momento, naquela hora, para manifestar ao mundo um dos feitos mais gloriosos e poderosos registrado ali na palavra de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que esses três, Marta, Maria e Lázaro, eles eram amigos de Jesus. Haja vista que Maria já tinha demonstrado toda a sua adoração, todo o seu amor para com o Senhor Jesus, porque ela ungiu ali os pés do Senhor Jesus com seu unguento, e enxugou com seus cabelos, e regou os pés de Jesus com sua lágrima, e ela sempre sabia o que era estar aos pés de Jesus, uma adoradora por excelência. Oh, queridos, essa mulher, ela tinha uma amizade muito grande com Jesus. Marta também, queridos, ela adorava o Senhor com seu serviço, com aquilo que ela tinha. E Lázaro também era amigo de Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa noite, quem é amigo de Jesus nesse lugar?
Quem é amigo de Jesus nesse lugar? Tu tem amizade com o Senhor Jesus, tu é amigo de Jesus, tu convida ele para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. Deixa eu te dizer uma coisa, grandes coisas tem o Senhor para fazer na tua vida nesses dias, porque o poder dele, a graça dele continua de pé sobre nós. Aleluias! A palavra de Deus vai dizer, vai registrar que Marta, ela manda, juntamente com Maria, avisar Jesus que Lázaro estava doente. E Jesus recebe o recado, mas Jesus não vai de imediato, mas Jesus diz assim aos seus discípulos: esta situação, essa enfermidade, ela não é para a morte, mas ela é para a glória de Deus. Aleluias. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Tem coisas que acontecem na tua vida, tem infortúnios que acontecem na tua vida, tem noites traiçoeiras que vêm sobre você e você pensa que é o fim. Às vezes você estava vivendo um auge da tua vida, um momento bom, de repente as coisas decaíram, as coisas não estão indo bem, não estão indo certo, mas se tu é amigo de Jesus, fique na calma, fique na graça, porque Ele sabe agir na hora certa, no tempo certo. A provisão e a graça de Deus vem sobre a tua vida. Aleluias. E eu quero destacar, os irmãos conhecem esse texto muito bem, e eu quero destacar aqui algumas lições nessa noite, que nós aprendemos com esse glorioso texto, essa gloriosa palavra de João. E eu quero trazer um tema, dar um tema à nossa mensagem nessa noite. E o tema é o seguinte: tire a pedra e veja o milagre. Tire a pedra e veja o milagre. Aleluia. Então, primeira coisa que eles mandaram chamar Jesus. Ei, quem sabe tem pessoas aqui orando ao Senhor por uma causa e tem um tempo que você já está orando. Mas eu vou te dizer, a primeira coisa que eu aprendo aqui, o tempo e o agir é de Deus, querido. Ele não vai se atrasar, Ele não se esqueceu. Ele vai vir no tempo certo e na hora certa. Ele vai mudar a tua realidade. E Ele tem um porquê. Ele tem um princípio porque Ele esperou, porque Ele não agiu. Nós queremos as coisas de uma forma imediata, nós queremos as coisas no já, mas segure aí, você precisa passar por esse tempo. Se você precisar passar por essa prova e por esse deserto, vá passando, vá esperando no Senhor, mas vai dando glória a Deus. Saiba que o teu Redentor, Ele vive, e que por fim se levantará sobre a terra e dará vitória na tua vida. Enfermidade, mal, sofrimento, isso não vai determinar o tamanho do agir do Senhor na tua vida. Ele vai agir para a honra e glória do nome dEle. Aleluias. Glória ao Senhor Jesus. Amém, amados? Segunda coisa que eu aprendo com esse texto: quanto maior o problema, maior o milagre. Quanto maior uma luta que você passa, quanto mais extenso é o vale que você passa, maior vai ser o milagre de Deus na tua vida. Se não, vejamos, a palavra de Deus vai dizer que por motivo de ciúmes, dá para a gente entender, os irmãos de José, primeiro o empurraram na cova, depois venderam para o Egito. E José sofreu demais. Tinha razão para aquilo? José olhando para um lado e para outro, não via saída, não via solução. Mas uma coisa José tinha certeza: eu serei fiel ao meu Deus. Eu vou ser fiel ao meu Deus. Quem sabe se fosse nesses tempos ele dizer: eu vou passando pela prova, mas eu vou dando glória a Deus. Tamanho foi o problema que colocaram José sem ter culpa nenhuma. E às vezes tu sabe que tem coisa que vem na minha e na tua vida, as pessoas inserem a gente sem perguntar se a gente quer. A gente pergunta, mas você está envolvido no problema. Ele está pensando que melhorou? Não, piorou. Desceram com José até a prisão. 3 etapas terríveis. Primeiro sacado da casa do pai, vendido como escravo. Agora desce para a prisão. Problema imenso na vida de José.
Mas José era adorador, José era amigo de Deus. Em todo lugar que ele estava, a planta dos pés dele, da boca de José, saía adoração, saía engrandecimento ao Senhor. E aquele que vive e reina na terra, tem poder sobre vivo e morte, não vai deixar na cova um obediente, não vai deixar no vale aquele que é adorador. O Senhor vai avorar a bandeira da justiça, e nesse problema enorme, a graça do Senhor vai se manifestar para a honra e glória do nome dele. O Senhor se levantou sobre a vida de José e ele continua Deus vivo, verdadeiro e poderoso. O mesmo Deus que agiu na vida de José, ele está aqui nessa noite, amados. Ele age na tua vida para mudar a tua história. Teu problema é grande, irmãos. O teu Deus é bem maior. Meu Deus é bem maior. O problema de Davi era grande. Tinha mais de 2,5 metros de altura pela frente. E o problema ameaçando ele disse: você vem para mim, em nome dos teus deuses com lança, mas eu vou para cima de você, em nome do Senhor de todos os exércitos, e hoje mesmo você cai, hoje mesmo você deixa de existir, hoje mesmo Deus me dá vitória, e o nome dele será glorificado. Oh, meu irmão, eu não sei da tua lida nessa noite, mas se levante em nome de Jesus, porque aquele que vive e reina, ele brada dentro de nós, ele ruge como um leão dentro de nós para nos dar vitória. Aleluias, grande é o nome do Senhor, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisas que não aconteceu na tua vida ainda, mas tu está orando. Deixa eu te contar. Jesus, ele está no caminho. Jesus, ele está vindo. Jesus, ele já ouviu. Oh, a palavra de Deus vai dizer que Daniel ora em prol de algo, em prol daquilo que ele estava necessitando da parte do Senhor. E parecia que a bênção não ia chegar. O inimigo tentou retardar, mas o Senhor manda um anjo poderoso para tirar as potestades da frente e trazer vitória. Daniel, não sei o que tu está esperando, meu irmão, mas Deus nessa noite é contigo. A vitória virá no tempo certo e na hora certa, para a honra e glória do nome dele, através da tua vida. Aleluias. Jesus ainda vai dizer, e ele diz para mim e para você: se creres, verás. Se creres, verá a glória de Deus. Queridos, às vezes nós costumamos medir as nossas lutas pelaquilo que a gente está vivendo por nossas condições. Se a gente fizer isso, a gente vai sucumbir. Se nós olharmos dessa maneira, nós vamos perder. Olhe, queridos, para suas lutas, para o seu problema, e diga em nome do Senhor de todos os exércitos, você cai e a vitória chegará na minha vida, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Nosso Deus é vivo, aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Terceira coisa que Jesus faz, melhor dizendo, terceiro ponto, é que quando tem aquela conversa, Jesus vê as pessoas todas, tá Marta, tá Maria, tá todo mundo, e Jesus olha para eles, Jesus chora, olha para a multidão, olha para Marta, olha para Maria, e Jesus chora. Tu sabe por que Jesus chora, irmãos? Porque ele estava ali na pessoa humana, ele entende a minha dor, ele entende a tua dor. Ele sabe o quanto é sofrido muitas das vezes passar pelo vale que a gente está passando. E quando Jesus chorou, ele está ali se identificando comigo e contigo. Ele está dizendo: eu me importo com você, tua causa é a minha causa. Tua causa não está desapercebida, aleluias. E as pessoas olhavam para ele e diziam assim: ó, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer alguma coisa? Pelo menos evitar que esse daí não evoluísse até a óbito, não é? Fizesse com que ele curasse, porque ressurreição já era demais. Pelo menos não permitisse que Lázaro morresse. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, irmãos. Tem coisa na minha e na tua vida que Deus vai permitir para o nome dele ser honrado, glorificado e exaltado através de mim e através de você. Às vezes você pode estar passando pelo vale de sombra e morte, mas deixa eu te dizer, o Senhor é o teu pastor e ele não te faltará.
Ele te encontrará, Ele vai te dar água para beber, Ele vai te levar aos pastos verdejantes, para que haja conforto na tua alma, para que haja refrigério e para que você entenda que o amor e a graça de Deus está sobre a tua vida, aleluias. Ele se importa, meu irmão, com a tua causa. Mas o meu problema, pastor, não é tão grande. Ele se importa com você. Ele quer saber dos teus sonhos. Ele se importa com a tua realidade. E sabe o que é melhor? Ele te trouxe esse mundo para vencer. Por mais que ele também disse, no mundo tereis aflições, mas a palavra de Deus vai dizer que nós somos mais do que vencedores por meio daqueles que nos amou. Aleluias! Essa família guardava a palavra de Deus. Essa família guardava a palavra do Senhor. Por isso, em todo momento, a adversidade bateu. O dia mal bateu na porta deles. Mas eles estavam firmes na palavra do Senhor. Jesus foi falando com Marta e com Maria: teu irmão há de ressuscitar. Ela estava pensando que seria no dia do arrebatamento. Ela disse: sim, Senhor, eu sei que um dia ele vai ressuscitar. Jesus disse: se tu crê, Marta, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver o braço forte do Senhor se movimentar sobre a tua vida. Querido, Jesus diz uma coisa interessante também para os discípulos, que chega aqui nessa parte, Maria, olha, Lázaro está dormindo. Os discípulos: tranquilo, você está dormindo? Está tranquilo? Jesus, eu vou falar de uma forma aqui mais clara para você entender. Lázaro morreu, ele está morto. Mas deixa eu te contar, deixa eu te explicar esse pedacinho aqui para eu seguir com a mensagem. Tem pessoas que morreram, mas na verdade estão dormindo em Cristo. Sabe por quê? Quem morre guardando essa palavra no coração, ele já passou da morte para a vida, amados. Ele já passou da morte para a vida, e a segunda morte já não tem mais autoridade sobre a vida dessa pessoa. E eu disse: queridos, há dois tipos de morte, e uma é perigosa. A do físico não é perigosa, amados. A perigosa, sim, se a pessoa morrer sem Jesus, isso aí é perigoso. Isso é perigoso. Você partir desse mundo sem ter feito uma aliança com o Senhor de todos os exércitos. Aí você mesmo vai pagar por sua vida. E aí o perigo da segunda morte é eminente sobre você. Sabe por quê? O sangue do Cordeiro não valeu para você. Aí é perigoso. Mas você que aceitou Jesus, você que tem uma aliança com o Rei da Glória, você que entendeu a mensagem da cruz, se você partir hoje, a morte não tem mais domínio e autoridade sobre você. Apenas você está descansando em Cristo até aquele grande dia. Aleluias, aleluias. Teu irmão está dormindo, Marta. Aleluias, queridos. Mas o Senhor vai mostrar o grande poder e a grande glória dele aqui na terra ainda, na tua vida. Aleluias. Jesus, caminhando ali com ele, Jesus fala uma coisa interessante. Jesus disse assim, ó. Jesus chorou, levaram Jesus até o sepulcro. Jesus quis ir até o sepulcro e levaram. E quando Jesus chega lá, ele fala uma coisa. Assim, ó. Retire a pedra. Maria chama Jesus de lado. Senhor, 4 dias. Esquece. Tem mais jeito não. Queridos, é tão glorioso você saber a quem você serve. Porque tu está diante nessa noite do Senhor da vida. Você está me vendo a face, mas o Senhor da vida está aqui nessa noite. Aquele que muda todo o quadro, aquele que muda toda e qualquer realidade, está aqui nessa noite. Ele muda a tua vida, ele muda a tua casa, ele te transforma, ele afasta com a tua permissão tudo aquilo. Se você abrir o coração, ele vai entrar, ele vai ceiar com você e milagres vai acontecer nesta casa. Aleluia, Marta, Maria não estava entendendo. Querido, pode ter coisa na tua vida que os teus olhos estão cheirando mal hoje. Essa situação na minha vida, você pode olhar para você e dizer, já cheira mal porque não tem jeito.
O Senhor da vida está aqui nesse lugar para mudar a realidade. O Senhor da vida está nesse lugar para mudar a realidade. O Senhor da vida está nesse lugar para mudar a realidade. Se Ele tocar, Ele gera vida. Se Ele trocar, Ele transforma. Se Ele tocar, Ele põe de pé. Se Ele tocar, a morte recoa e a vida volta. Aleluias! Aleluias! Glória a Deus! Tire a pedra. A palavra de Deus vai dizer que a viúva lá da cidade de Naim veio. Ela chorando, lamentando a perca do seu filho, uma multidão indo daqui para lá com Jesus. Dois grupos, o grupo da morte e um grupo que ia com a vida. Queridos, de que lado você quer estar? Que lado você escolhe para caminhar? Escolha o lado que tem vida, escolha o lado do Senhor, escolha aquele que tem a palavra viva sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre tudo que você tem, sobre tudo que você é. E quando você partir daqui, você parte sem um pingo de medo da morte. Porque, querido, teu corpo pode tombar aqui na terra, mas a tua alma chega no céu no mesmo momento. Aleluia. Sabe por quê? O Senhor da vida é contigo. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus toca no esquife, que até então era proibido, porque não poderia tocar em morto, mas quando Jesus toca em morto é para dar vida. Quando Jesus toca é para gerar vida. Gente, pense, olhe, analise. Olha as redes sociais, olha a TV. Olha quantas pessoas estão tentando ser felizes, tentando ser alegre. E as pessoas tentam chamar a atenção para si. E bebe, farra, e usa entorpecente, faz uma coisa e faz outra, e chama atenção com N tipos de situações. Sabe por quê? Há um vazio dentro da alma que nada preenche. Só a presença de Jesus, só a presença de Jesus, queridos, aleluias. Então, queridos, Ele chega na minha e na tua vida para mudar quadros e mudar realidades. Então Ele disse, retira, e o pessoal, queridos, removeu a pedra. Aleluias. Deixa eu te contar uma coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. É com você o Espírito Santo nessa noite. Qual é o maior obstáculo entre você e Jesus nessa noite? O que é que te impede de avançar? O que é que te impede? Ontem Deus falou de uma forma tão extraordinária no meu coração, né? Ali naquela reunião que nós tivemos ali. Sabe o que é, queridos? Serviço. Se humilhar e servir. Baixar para servir. Se humilhar para poder fazer melhor diante da presença do Senhor, amados. Então, quando a gente, querido, diminui, o Senhor aparece na nossa vida. Quando a gente desce, cresce o Senhor na nossa vida. A gente viu quando Naamã tinha uma lepra, e ele não sabia o que era se curvar, ele não sabia o que era descer, ele não sabia o que era se humilhar, mas a palavra de Deus veio em direção a ele, justamente para ele descer, justamente para ele se humilhar, e ele contra a vontade foi descendo, mas quando ele viu a mão de Deus se movimentar, ele subiu para uma nova realidade, para uma vida curada, para uma vida transformada. Ele subiu para uma nova realidade, e a alegria do Senhor entrou no coração daquele homem, e ele botou no coração dele: nunca mais eu adoro Rimon, nunca mais eu me curvo diante de Rimon, a não ser porque o meu Senhor toca no meu ombro. Agora eu vou levar uma carga de mulo, porque eu adoro agora é o Deus de Israel. Ele é poderoso, Ele é forte, Ele muda a realidade. Queridos, esse Deus continua vivo e está aqui nessa noite para mudar o quadro da minha e da tua vida. Não permita, amados, que nada venha se interpor entre você e Jesus. Seja forte, seja corajoso e vença. Pode ser um vício, pode ser a tua falta de fé. Às vezes quando tu começa a ler a Bíblia, tu começa a dar um sono, abrir a boca, mas vença isso. Lava o rosto com água fria. Mergulha na palavra de Deus. Mergulhe no oceano do Espírito. Aprenda a servir o Senhor e deixa Ele mudar a realidade da tua vida, amados. Você vai ver que você vai estar sozinho dentro de casa e parece que um exército está ao redor de você. Você é feliz, você está tranquilo, você agora tem paz na tua vida. Ao contrário, quando a gente, outrora, antes de Jesus, ia para as festas, bebia e tudo, e estava só. Parecia que ninguém te via naquela multidão.
Mas quando você deixa Jesus agir, quando você remove a pedra, você está preparado para grande escolha na tua vida. Amém? Quem quer receber milagre nessa noite, diga glória a Deus. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei da tua prova. Não sei o que você passa nessa noite, mas eu quero profetizar que o fim será melhor do que o começo. O fim será mais glorioso do que o começo. O fim será mais poderoso do que o começo. Deus começou a agir na tua vida, Ele está contigo, mas o grandioso, o poderoso vai acontecer para que o nome dele seja honrado e glorificado e você aponte para o céu e declare: só o Senhor é Deus na minha vida, só o Senhor é Deus na minha casa, só o Senhor é Deus no meu trabalho. Aonde eu estiver, Deus é maior. Igreja, precisamos aprender a buscar o reino de Deus e a sua justiça e deixar Ele acrescentar as outras coisas na nossa vida. Irmãos, quando nós aprendemos essa ordem, Deus se movimenta com grande poder e graça sobre nós. Amém? Aleluias. E Jesus dá uma ordem naquele lugar. Lázaro, vem para fora. Quem é que escutou essa palavra, irmão? O homem estava morto. O homem estava morto. Mas Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Só que quando Jesus fala, querido, estava ali no meio deles, não apenas um ser humano. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Criador, Ele é o Senhor. Ele estava lá no princípio, na criação. Ele estava ao longo de toda a história. Foi Ele que abençoou o ventre de Sara para que ela gerasse. Foi Ele que fortaleceu Davi para poder derrubar o gigante. Foi Ele que estava com Débora, estava ali à frente daquela batalha para desbaratar o inimigo. Foi Ele que não permitiu que o fogo tragasse Cedraque, Mesaque e Abednego. Foi Ele que fechou a boca do leão. Foi Ele que veio até ao ventre de uma virgem, despiu da sua glória, assumiu a forma humana. E entrou nesse mundo por mim e por você. Era Ele que estava diante de Maria. Ele estava ali diante de fariseus, de saduceus e quem mais tivesse. A palavra de Deus vai dizer que tinha uma multidão naquele lugar. E Jesus fala, Jesus ora, agradece a Deus porque Deus ouve a sua palavra e dá uma ordem para a morte. Morte, recolhe. Lázaro, vem para fora. E quando a palavra sai da boca de Jesus, querida, a morte tem que cair fora, a morte tem que recuar. Tudo que estava parado no corpo de Lázaro teve que aquecer novamente. Vem a carne aquecendo, vem os nervos voltando para o seu lugar, vem a pele, vem todos os vasos voltando para o seu lugar. Nada pode deter. E quando a palavra de Deus bate lá, aquele homem não pode mais ficar no túmulo, porque Jesus está chamando. E há uma palavra de Jesus nessa noite, sobre a tua vida nessa noite. Levante-se para receber vitória. Ele corta todo laço, todo mal, todo empecilho nessa noite, em nome de Jesus, para trazer salvação para a tua vida, para a tua casa, para a tua família e para mudar a tua realidade. Sexto, ouviu a voz de Jesus? Não fique no túmulo. Ouviu a voz de Jesus? Se levante. Ouviu a voz de Jesus? Pare com tudo, porque nada pode te segurar. E eu te digo nessa noite, isso aqui é profético em nome de Jesus. A palavra de Deus está sendo pregada aqui nessa noite. Ele está aqui para te perdoar. Ele não está aqui para olhar para o teu passado, não está aqui para te condenar, mas está aqui nessa noite para te levantar e fazer de você uma nova criatura. Porque a palavra de Deus vai dizer, quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passou, eis que tudo se fez novo. Então, queridos, a palavra de vitória já está liberada para você. Por que ficar no túmulo reclamando da vida? Porque isso não acontece comigo, isso não dá certo para mim, isso não funciona lá. Ei, Jesus está te chamando para celebrar a vida, sai do túmulo. Para de reclamar, para de maldizer, para de olhar para trás, só para as coisas que não deu certo. Ele se movimenta hoje, se levante em nome de Jesus. Nada pode segurar, ansiedade, depressão, tudo cai por terra, porque Ele tem vida nova para você. Jesus tem vida nova para você. Jesus tem vida nova para você. Ele muda a realidade da tua vida. Oh, queridos, você
vai se levantar nessa noite, ou tem se levantado para celebrar a vitória, ou vai ficar no túmulo reclamando da vida? Está diante de você, irmãos. As coisas mudam se você tomar posição na tua vida. As coisas vão acontecer se você se movimentar. Jesus fez curas e milagres extraordinários, mas Jesus chegou para um homem e ele fez lodo nos olhos e mandou ir. Tem trabalho na tua vida que Jesus vai fazer uma parte, a outra é você que vai ter que se movimentar. É você que vai ter que caminhar. Não vai, queridos, cair tudo do céu, não. Tem coisas que você precisa andar, precisa tomar atitude, precisa tomar posição para que aconteça. Pedro pescou a noite toda e não pegou nada. Aí Jesus disse: era de dia, volta para o mar, Pedro, para o mesmo lugar onde tu fracassou, e lança a rede. Senhor, eu já fiz de tudo, eu já pesquei, eu tenho experiência, eu entendo de mar. Jesus te disse: eu entendo de peixe, eu entendo de gente, eu entendo de alma. Volta para lá e lança a rede. E ele lança, querido, no horário talvez inadequado para pescar. E Pedro nunca pescou, nunca colheu tanto peixe. Quando ele disse: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E a palavra de Deus diz que ele lançou. E ele não aguentou puxar, porque era peixe demais. Querido, quando tu ficar na palavra de Deus, quando você aprender a obedecer a palavra de Deus, quando você aprender a entregar a tua vida sentimental, a tua vida espiritual, a tua vida financeira, quando você aprender a confiar no Senhor, colheitas extraordinárias virão sobre a tua vida. Aleluias! A bênção foi tão grande que Pedro chamou o povo dos outros barcos. Mas é de fato e de verdade. Quando Jesus tem para dar alguém, ele não dá com mão mirrada, não, amados. É com mão solta. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem ser ouvida gravado para que não possa ouvir. Muitas vezes o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. Largue o pecado, venha para a vida de santidade e deixa Deus se movimentar. Comece a pescar lançando sobre a palavra de Deus e você vai ver o que Deus ainda é capaz de fazer nesses dias na tua vida. Abandone o pecado, abandone o erro, abandone a murmuração. Abandone, meu amado, tudo que é errado, abandone tudo que é pecado. Busque a santidade e deixa o Senhor se movimentar na tua vida. Então, hoje é noite de sair do túmulo para celebrar a vida ao lado de Jesus. Quem anda com Jesus está livre. Livre. Se o Filho pois vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tem demônio, não tem poder, não tem altura, não tem profundidade, não tem nenhuma criatura que possa separar você do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Você é livre nessa noite. Nada pode te deter. Só você pode atrapalhar, através do pecado, o agir de Deus na tua vida. Mas se você se levantar dessa noite do túmulo para celebrar a vida, coisas extraordinárias vai acontecer com você. Aleluias! Nada pode segurar, nada segura um adorador, nada segura aquele, queridos, que Jesus quer ver livre, ninguém pode prender. A Bíblia diz que Jesus chega na cidade de Gadara, e lá uma legião de demônios segurava um homem, e o homem andava pelo sepulcro se ferindo, se machucando todo. A família já tinha perdido aquele homem, entre aspas, porque ninguém conseguia deter ele. E Jesus atravessa o mar. E esse homem é o primeiro a vir se encontrar com Jesus. E quando ele pisa ali na praia, o demônio, através daquele homem, vem gritando, correndo e dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Todo demônio tem que se curvar para reconhecer o senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. E nada segura a ação daquele que Jesus quer ver livre. Aleluias! Jesus dá uma ordem: cala a boca e sai dele. Cala a boca e sai dele. Os irmãos sabem o que foi que aconteceu. E aquele homem ficou são imediatamente. E Jesus, ele disse: Jesus, eu quero te seguir. Eu quero ir contigo no barco. E Jesus disse: volta para tua casa e diz quão grandes coisas o Senhor tem feito na tua vida. O prazer do Senhor é te ver do
de pé. O prazer do Senhor é te ver vencer em nome dele, para que as pessoas que olhem para você, te viram lá na prova, na lama, e ver você hoje sentado na mesa do rei, entender que é um Deus que se movimenta nos céus e na terra para dar vitória aos seus. O prazer do Senhor para dizer, a depressão não abateu ela, não. Olha, está na igreja cantando um hino agora. A ansiedade não parou ele, não, agora está na igreja. Ora, as drogas não conseguiam parar ele, não. Agora está louvando e engrandecendo o nome daquele que vive e reina para sempre. Assim, o nome do Senhor é glorificado na tua vida, amados. Se levante nessa noite em nome de Jesus Cristo. Nada te detém. Aleluias. Oitavo, você hoje pode estar na cova. Você hoje pode estar no vale. Mas você é amigo de Jesus. Você é amigo de Jesus. Não sei da tua prova nessa noite. Eu não sei do teu vale nessa noite. Você pode estar afastado de Jesus. Mas eu quero te dizer nessa noite, o amor dele permanece sobre a tua vida. Você pode estar afastado dele, mas o amor dele não se afastou de você. Aleluia, pode estar na cova, pode estar no vale, mas é amigo de Deus. Ainda teme ao Senhor, ainda se curva diante da palavra do Senhor. Ainda tem reverência ao nome do Senhor de todos os exércitos. Deixa eu te dizer uma coisa para eu finalizar a mensagem nessa noite. O Senhor dos exércitos te convida. Teu lugar não é no túmulo. Hoje é dia de se levantar para levantar e estar na mesa do rei. Lázaro estava lá, mas Lázaro ressuscitou. Ajudaram a tirar as ligaduras dele, para daqui a pouco ele ter um jantar preparado e Lázaro está na mesa. Deixa eu te dizer nessa noite, não permita que ligadura nenhuma te segure. Ódio, mágoa, raiva, dor, ressentimento, tudo cai por terra, porque você hoje é livre, em nome de Jesus. O vício não te para, a dor não te para, a raiva não te para, a mágoa não te para, o mundo não te para, porque você é livre em nome de Jesus. Queridos, Lázaro passou pelaquela situação toda, mas ele saiu. As pessoas ajudaram a tirar as amarras dele. Tem muitas pessoas que aceitam Jesus, mas ainda está cheio de ligadura. Permita alguém pegar na tua mão, permita alguém te ajudar. Às vezes você não sabe de tudo ainda. Às vezes você precisa de alguém que lhe abrace, que ore, que te ensine como é que as coisas funcionem. João 12, versículo 1 e 2, é o que está escrito. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde Lázaro, que falecera, a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram, pois, ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estava na mesa com Jesus. Jesus hoje te convida para sentar na mesa, não é cova, não é vale, é na mesa. Ele te chama para se erguer nessa noite, para mudar quadro, para mudar a realidade, para te dizer que nada pode deter a obra santa que ele tem na tua vida. Ele te chama hoje para a mesa do rei, para você participar do grande banquete. Aleluias, aleluias. Você já foi convidado, meu irmão, você já foi convidada, meu irmão. Onde é que você está, que não se apresenta para estar na mesa do rei? Oh, querido, Jesus está às portas para voltar. Qualquer hora dessa o céu abre, ele volta. Hoje ainda é tempo de ouvir a voz do Senhor. Hoje é tempo de se levantar. A palavra de Deus vai dizer, se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçai os vossos corações. Hoje tem perdão. Hoje você pode recomeçar. Ele não está olhando para o teu pecado. Ele está te dando a chance de recomeçar nessa noite. Naquele grande banquete, ele quer estar lá, querido, para nos servir. Ele nos convidou para a gente sentar na mesa do rei.
Nem eu, nem você merecíamos, mas todos aqueles que já fizeram aliança com o Senhor, o sangue da cruz do Calvário já cancelou, já rasgou, nossa dívida foi paga. Por isso nós estamos aqui nessa noite para celebrar a vida em Cristo Jesus. Nada detém, nada pode te parar. Queridos e queridas, Jesus pode voltar a qualquer momento, a gente pode ir. Você está preparado para encontrar com Ele? Você está preparado para encontrar com o Senhor Jesus? Queridos, não queira ficar nesse mundo quando Jesus voltar. Será o dia mais triste de toda, vamos dizer assim, passagem da raça humana pela face da terra. É saber que está nesse mundo e Jesus não está mais conosco. E que está agora cada um por si, pelo aquilo que aprendeu. Agora o governo do anticristo virá, daqui a uns tempos, onde você não terá mais liberdade nenhuma. No tempo do governo do anticristo, ele vai controlar a tua conta. Ele vai controlar a tua vida em todos os aspectos. Sabe por quê? Toda a nossa vida vai estar digital. Se é documento é digital, se é dinheiro, não vai ter mais dinheiro de cédula. Mas hoje ainda você é livre na presença do Senhor, para mudar a realidade da tua vida. Hoje Jesus paga com você. Hoje a misericórdia está sobre você. Hoje Jesus te convida para fazer uma aliança com Ele. Não é trocar de religião. É você passar da morte para a vida. É você levar. A Bíblia diz que Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus e carregavam a palavra dele no coração. E porque Lázaro carregou a palavra, a morte não pôde segurar ele. E se você guardar a palavra, se você abrir teu coração para Jesus nessa noite, a vida eterna já vai entrar em você agora. E Deus te convida nessa noite para sentar na mesa do rei. Se você está afastado do Senhor, ou se você ainda não tem uma aliança com Jesus, eu quero convidar você nesta hora, oh, glórias a Deus, a dar um passo de fé, e vim nessa noite fazer uma aliança com o poderoso de Israel. Aleluias, glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, meu jovem. Deus abençoe. Hoje Deus te chama para estar sentado na mesa do rei. Fique de pé, igreja, por favor. Em nome de Jesus, fique de pé. Aleluia, hoje tem festa na mesa do rei. Aleluias, aleluia. Na mesa do rei. Não é no vale, não é na cova, não é no túmulo. É para celebrar na mesa do rei. Você que ainda não tem uma aliança com Jesus, queridos, hoje é noite de você fazer uma aliança com Ele. É noite de passar da morte para a vida. Tu já pensou? Vamos dizer que com a idade que tu tem, tu for pagar pelos teus pecados hoje? Todos nós estaríamos fulminados. Mas hoje Jesus já pagou por mim e esse valor, esse sangue, paga por você também nessa noite. Dê um passo de fé. Venha celebrar a vida. Abra o teu coração para a vida nessa noite. Deixa o Senhor te transformar para a honra e para a glória do nome dEle. Aleluias.